Fala meu filhote, tudo bem? Sou de novo aqui, professor Vitor Mardoc, e hoje a nossa aula é Introdução à Ondulatória. Depois da vinheta você vai aprender Física Central. Então vamos lá, bebês. Como eu falei antes da vinheta, nossa aula hoje é a Introdução de Ondulatória. E ondulatória, cara, é, na minha opinião, o curso mais importante de física para a tua prova de vestibular. Por que ondulatória é o mais importante? Porque a nível de Enem, normalmente as questões de ondulatória são questões fáceis e médias, que são questões que vão jogar o teu TRI lá para o alto. Segundo, porque ondulatória tem muita questão teórica, principalmente quando a gente fala de fenômenos ondulatórios, que é a nossa próxima aula, tá bom? Mas, sem perder tempo, bora correr e vamos falar sobre a introdução. E aí a primeira coisa que a gente vai falar é: o que é uma onda? A definição de uma onda. Vem aqui para o papel. Olha só. Uma onda ela é uma perturbação que se propaga no espaço, levando energia e quantidade de movimento. Mas Mardoc, traduz o que isso aqui significa. Olha só. Quando eu falo com você, eu faço as minhas cordas vocais vibrarem, as minhas pregas vocais vibrarem, e elas perturbam o ar ao meu redor. Essa perturbação ela vai caminhando até o microfone da câmera. Ela se espalha, ela se propaga no espaço. Então eu posso dizer que o som que eu produzo é uma onda. O som é uma onda, porque ele é uma perturbação que se propaga no espaço. E ao se propagar no espaço, o som ele leva consigo energia e quantidade de movimento. Não só o som, como qualquer onda vai levar consigo energia e quantidade de movimento. Agora vamos anotar a nossa primeira observação da aula de hoje. Uma onda ela leva somente energia e quantidade de movimento. Mardoc, eu entendi isso na 10ª vez que você repetiu. Eu estou repetindo isso aqui várias vezes, que você precisa saber que uma onda, ela não transporta matéria, tá? Uma onda, ela nunca transporta matéria. Então vamos escrever isso aqui para você anotar no seu resumo. Uma onda não transporta matéria. Nunca, never, nunca. A minha onda só vai levar consigo energia e quantidade de movimento. Então pronto, nós definimos o que é uma onda. Agora que a gente conseguiu definir o que é uma onda, nós vamos aprender como classificá-las, tudo bem? De acordo com que parâmetros? Mardoc, o que são parâmetros? Olha só, se eu for fazer, por exemplo, uma classificação de um grupo de pessoas, eu posso classificar um grupo de pessoas de acordo com o gênero, de acordo com a opção sexual, de acordo com a altura, de acordo com a cor do cabelo. Existem vários parâmetros para fazer essa classificação. Agora, quando a gente fala de onda, existem 3 parâmetros que nós podemos utilizar: a natureza da onda, o espalhamento da onda e a direção de propagação. Então, bate um print da definição de onda para a gente seguir a nossa aula. Então, olha só, bebês. Agora que a gente já sabe o que é uma onda, a gente vai aprender a fazer a classificação, como eu disse anteriormente. E o primeiro parâmetro que nós vamos ver para a classificação é a classificação em relação à natureza, ou seja, em relação a como essa onda nasceu, a como ela foi produzida. E aí nós temos 2 tipos de natureza. Olha só, nós temos a onda mecânica e a onda eletromagnética. A onda mecânica ela é uma perturbação na matéria. Então, olha só, o exemplo que eu dei ainda agora, quando eu falava com você, eu fazia o ar vibrar. A onda sonora, então, é uma onda que é mecânica. É necessário que haja matéria para que eu possa perturbá-la e essa onda se espalhar, essa onda se propagar. Uma onda mecânica, ela não só precisa de matéria para se propagar, quanto mais matéria eu tenho, melhor. Então, olha só, eu posso dizer que uma onda mecânica tem a sua velocidade maior em sólidos do que em líquidos, do que em gases, tudo bem? Então, ela tem uma maior velocidade quando ela está se propagando num meio sólido e uma menor velocidade quando ela está se propagando em meios gasosos, tá bom? Os maiores exemplos de onda mecânica, são as ondas que são mais cobradas em provas, são o som, a onda de água na praia e ondas em cordas, como a onda que a gente produz tocando um violão, por exemplo. Não o som, a onda que a gente produz batendo nas cordas, tá bom? São ondas mecânicas, só existem se tiver matéria. É uma onda que precisa de matéria para se propagar. Bora ver agora as ondas eletromagnéticas. São ondas que nascem da perturbação em um campo elétrico. Imagine que eu vou pegar bem aqui um elétronzinho e esse elétron, ele possui o seu campo elétrico, tudo bem? E eu vou balançar esse elétron, sei lá, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, enfim. Eu vou agitar esse elétron.
Quando a gente produz uma perturbação no campo elétrico, essa perturbação do campo elétrico produz um campo magnético. A gente vai entender isso melhor quando a gente for estudar eletromagnetismo, lei de Faraday lá para frente. Não precisa se preocupar com isso agora. Eu só quero que você entenda que sempre que a gente perturba um campo elétrico, a gente produz um campo magnético. E sempre que a gente produz... Sempre que a gente perturba um campo elétrico, a gente produz um campo magnético. E sempre que a gente perturba esse campo magnético, a gente produz um campo elétrico, fazendo um efeito dominó, tudo bem? É assim que a onda eletromagnética vai existir. O campo elétrico vai produzir um magnético, que vai produzir um elétrico, que vai produzir um magnético. Você vai fazendo essa dancinha da onda eletromagnética. Olha só. A direção do campo elétrico e magnético entre si é perpendicular. Então quer dizer que o campo magnético vibra aqui no meu desenho na vertical e o elétrico na horizontal. E veja que a direção de propagação dessa onda é também perpendicular à direção de vibração. Isso vai ser importante para a gente lá na frente. A questão é que, lá no nosso curso de eletrostática, a gente viu que um campo elétrico ele pode existir inclusive no vácuo, tudo bem? Então, se o campo elétrico pode existir inclusive no vácuo, a minha onda eletromagnética não precisa de matéria para se propagar. Inclusive, quanto mais matéria eu tenho, pior ela se propaga. Veja só, uma onda eletromagnética ela se propaga melhor no vácuo do que em gases, do que em líquidos e, por último lugar, em sólidos. Então, a maior velocidade de uma onda eletromagnética é no vácuo. Inclusive, para essa velocidade da onda eletromagnética no vácuo, a gente usa uma letrinha especial. A gente usa para representar essa velocidade no vácuo o C, né, que é o que a gente chama de velocidade da luz no vácuo. Mas toda onda eletromagnética tem a mesma velocidade no vácuo. Os maiores exemplos de onda eletromagnética são a onda de luz, o ultravioleta e os raios-x. Na verdade, a gente vai ver que ondas eletromagnéticas estão muito presentes no nosso dia a dia e principalmente com aplicações tecnológicas. Tem um tópico nessa aula só para a gente falar das ondas eletromagnéticas. Mas, por enquanto, eu quero que tu entendas essa classificação aqui. Então, resumão no final da aula, no final do take, né? Uma onda mecânica é aquela que precisa de matéria para se propagar. E quanto mais matéria eu tenho, mais rápido ela se propaga. A onda eletromagnética nasce da perturbação de campos elétricos e não precisa de matéria para se propagar. A maior velocidade dela é no vácuo. Tudo bem? Então bate um print para a gente seguir a nossa aula. Olha só, o segundo parâmetro que a gente vai abordar na nossa aula é quanto ao espalhamento. Como a onda ela se espalha quanto ela se propaga, tá bom? E aí a minha onda ela pode ser unidirecional, bidimensional ou tridimensional. Vamos ver isso aqui melhor. Olha só, gente, a onda unidirecional é uma onda que só se propaga em uma direção, como você pode ver aqui no meu desenho, né? Aqui ela estaria se propagando somente na horizontal. Um exemplo de onda unidirecional seriam as ondas em corda. Essa onda aqui também é chamada de senoidal, porque como ela lembra uma função de seno, ela recebe esse nome, tá bom? É o modelo de onda mais simples que a gente tem. E recorrentemente vai ser esse modelo que você vai ver em questão de vestibular, tá bom? Então, vai te acostumando com a cara disso aqui. É uma onda unidirecional, tudo bem? Pode chamar de unidimensional também. Fica a teu critério. Pode chamar até de Clayton. Não, de Clayton não pode chamar. Tem que chamar ou unidirecional ou unidimensional. Fica a teu critério. A onda bidimensional ou bidirecional é uma onda que vai se propagar em duas direções. Olha só, essa onda ela vai para frente, ela se espalha para frente, mas ela se espalha também aqui na vertical, né? Então ela está se propagando em duas direções. Um exemplo de onda que a gente tem nesse modelo é a onda de praia, tudo bem? Uma onda de praia ela é uma onda bidimensional, ela se propaga ao mesmo tempo na vertical e na horizontal, tá legal? E por último, mas não menos importante, a gente tem a onda tridimensional. Eu esqueci de botar aqui bidimensional 2 e agora a nossa onda tridimensional. A onda tridimensional, bom gente, olha só, é meio, né, elementar. Tridimensional são 3 lados, então ela se propaga para frente, para cima e para os lados. Se propaga nas 3 dimensões, no eixo x, y e z. Um exemplo de onda que se espalha em todas as direções é o som. Por exemplo, eu estou falando olhando aqui para frente, mas uma pessoa que está do meu lado, ela me escuta. Uma pessoa que está atrás de mim também me escuta. Isso quer dizer que o som que eu emiti, ele se propagou
E uma pessoa que estivesse acima de mim também escutaria. Então ela se propagou para frente, para os lados, para os altos, para trás, enfim. Se propagou em todas as direções. Uma onda que se propaga em todas as direções, que é tridimensional, ela vai se espalhar com um formato esférico, como você pode ver aqui no desenho. Então ela se espalha para todos os lados igualmente, tá bom? Para todos os lados igualmente. Essa é a minha onda tridimensional. Bom, esse foi o segundo parâmetro que a gente tratou. A gente já falou da natureza, falou agora do espalhamento e precisa falar sobre a direção de propagação. Copia aqui o nosso resuminho para a gente seguir a aula. Então bora lá, gente. O nosso último parâmetro para fazer classificação de onda é quanto à sua direção de propagação, tá bom? E aí uma onda pode ser longitudinal ou transversal. Mas o que é que isso quer dizer? Bom, tente imaginar que eu vou prender uma corda em uma grade, por exemplo, e vou balançar essa corda para cima e para baixo. Olha aqui no quadro. Quando eu balanço a corda para cima e para baixo, a direção de vibração da minha onda é vertical. Tudo bem? Entretanto, a onda que eu produzi, a perturbação que eu produzi, ela está se propagando na horizontal. Isso é o que a gente vai chamar de onda transversal. É uma onda cujo a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação. Então eu vibro na vertical e me propago na horizontal, ou vice-versa. Não esquece, onda transversal, então, é aquela que a direção de vibração é diferente da direção de propagação. Olha, anota bem o que eu vou te falar agora. Toda onda eletromagnética é transversal, porque uma onda eletromagnética, ela vibra na direção do campo elétrico, vibra na direção do campo magnético, mas se propaga numa direção diferente. Então, toda onda eletromagnética é transversal, mas nem toda onda transversal é eletromagnética. Inclusive, o exemplo que eu desenhei aqui, que é uma onda em corda, é uma onda mecânica. Fechou? Então, bora agora falar de onda longitudinal. Imagine, passou a quarentena, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, primeiro ano de quarentena. Não sei se vão ter outros, espero que não. Mas aí acabou a quarentena, você quer sair para tirar aquele atraso com o crush. E aí você compra um chicote para apimentar a sua relação com o crush. Aí você pega o chicote, você olha para o crush com consentimento e você dá uma chicotada no crush. Olha só, quando você faz com o teu chicote, você pega o chicote e balança ele para frente e para trás. Olha o que acontece então. Você vibra essa corda, você faz com que esse sistema balance na horizontal. E a direção de propagação nesse caso também vai ser na horizontal. A gente vai dizer então que a direção de vibração é igual à direção de propagação. E como a direção de vibração é igual à direção de propagação, a gente chama isso de onda longitudinal. Tudo bem? Olha só, gente. Uma onda longitudinal, então, é aquela que vibra na mesma direção em que ela se propaga. O maior exemplo de onda longitudinal que nós temos é o som. Mardog, quer dizer que toda onda mecânica é longitudinal? Não confunde o Tratado de Tordesilhas com o tarado atrás das ilhas. São coisas diferentes. Ondas longitudinais são, sim, ondas mecânicas. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas todas são transversais, tá bom? Mas não é porque uma onda é mecânica que ela é longitudinal, tudo bem? A onda mecânica ela pode se apresentar tanto de maneira longitudinal como transversal. Fechou essa ideia? Não esquece e não confunde, tá bom? Copia aqui o nosso resuminho para a gente seguir a aula. Olha só, bebês, agora que a gente já sabe o que é uma onda e já sabe como classificar, a gente vai aprender a identificar algumas características da nossa onda, tá bom? Então bora lá falar de elementos de uma onda. Olha só, eu botei aqui uma onda senoidal, como eu disse anteriormente, é o modelo de onda mais simples que nós vamos trabalhar, tá? Eu estou dizendo aqui que essa onda ela se propaga com uma certa velocidade v. Toda onda é um fenômeno oscilatório, quer dizer que toda onda ela vai entre pontos de máximo e pontos de mínimo, tá bom? Esses pontos de máximo da nossa onda são chamados de cristas. Então, o ponto de máximo é uma crista da onda. E os pontos de mínimos são chamados de vales. Então, aqui a gente tem um vale da onda. Tem que saber esses nomezinhos, tá bom? Olha só. Essa distância entre o meio da onda e uma crista, ou o meio da onda e um vale, é chamado de
amplitude. Vamos colocar bem aqui no canto, ó. Esse A, ele é a nossa amplitude. Então, falar, mas Doc, beleza. Mas isso aí eu já sei desde a 8ª série. Poxa vida. Amplitude, pronto. Tinha escrevido errado, mas vai ficar assim mesmo. Isso aí, Mardoc, eu já sei desde a 8ª série. O meu professor ele já me explicou o que é amplitude. Bom, o que talvez você não saiba ou não se lembre é que a amplitude está associada à quantidade de energia de uma onda. Então, sempre que você vê que uma onda tem grande amplitude, ela tem grande quantidade de energia. Se uma onda tem amplitude pequena, ela tem pouca energia. Não esquece disso. A amplitude de uma onda está associada à sua quantidade de energia, beleza? Olha só. Uma onda se propagando com velocidade v vai oscilando entre cristas e vales, sendo essa distância chamada de amplitude. O que seria uma oscilação? Uma oscilação seria a minha onda ela sair de um ponto de equilíbrio, ir para uma crista, ir para um vale e voltar a um ponto de equilíbrio, tudo bem? Poderia dizer que oscilação, então, é a minha onda sair e voltar para o mesmo lugar. Eu poderia dizer sem problema nenhum que a oscilação seria eu ir de uma crista para outra crista, ou ir de um vale para outro vale, tá bom? Não tem problema nenhum, posso trabalhar, isso aqui é uma oscilação. Eu sair de um ponto e retornar para um ponto igual, né, de mesma categoria. Se é uma crista, outra crista. Se é um vale, outro vale. Se é um ponto de equilíbrio, outro ponto de equilíbrio, tá bom? Olha só, essa distância que a minha onda percorre em uma oscilação possui um nome. Essa distância que a onda percorre em uma oscilação é chamada de comprimento de onda e a gente representa pela letra grega lambda. Então, bora botar bem aqui. O lambda, que é essa letrinha grega, é o nosso comprimento de onda. Pronto. Esses são os elementos de onda que eu preciso que você saiba para a gente continuar o nosso curso. Falar de equação geral, que é o V lambda F, depois falar sobre os fenômenos ondulatórios, depois falar sobre a acústica, enfim. A gente terminar esse curso de ondulatória todo, completo, a gente precisa que você domine esses assuntos, que você domine esses conceitos, tá bom? Então olha só, copia aqui que a gente vai falar agora da equação geral do ondulatório. Olha só, bebês, até aqui a gente teve uma aula relativamente light, a gente não fez conta, não falou de equação. Bom, a gente vai falar de uma equação agora, mas eu prometo que ela não vai ser uma equação difícil, tá bom? Essa parte introdutória, ela é mais light mesmo, ela é mais tranquila, mas pasmem, é uma das partes que mais cai. Esses conceitos são fundamentais que você domine, tá bom? Inclusive a próxima aula, que também é de fenômenos ondulatórios, né, que a gente vai começar o tópico falar de reflexão e refração, também tem muita teoria e também cai bastante, tá legal? Então, ondulatória tem muita teoria. Então, os alunos costumam gostar dessa parte. Espero que você esteja gostando até aqui. Se você estiver gostando, não deixa de dar aquele like, não deixa de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente e nos motiva a continuar produzindo conteúdo para você e para alunos que precisam. Mas se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está gostando, tenho certeza que você já se inscreveu. Não, por favor, né? Quebra essa e te inscreve aí. Mas vamos lá. Falar de equação geral das ondas. Gente, olha só. Eu desenhei aqui uma onda bidimensional, só para realmente dar uma diferenciada do desenho anterior. Essas linhas verdes, elas representam as cristas, as linhas azuis representam os vales, tá bom? Então aqui eu tenho crista, vale, crista, vale, crista, vale. A distância de uma crista até outra, ou de um vale até outro, é o nosso comprimento de onda. Então aqui a gente tem uma outra representação que é bem interessante que você conheça, porque ela também é cobrada em prova. Então olha só. Eu tenho uma onda aqui se propagando com uma velocidade v. E o que eu vou falar agora talvez seja uma das informações mais importantes dessa aula. Na verdade, tudo é muito importante, porque é base para um assunto que cai muito. Mas vamos lá. A velocidade com a qual uma onda se propaga só depende do meio em que ela está. Então quer dizer que se uma onda ela não muda de meio, ela está dentro do mesmo meio, a velocidade dela fica constante. Não esquece disso. Dentro de um mesmo meio, a velocidade da onda fica constante. E se a velocidade dessa onda é constante, eu te ensinei lá no curso de cinemática que quando é constante, a gente usa ΔS sobre ΔT. Agora, o ΔS de uma oscilação é o que a gente chamou de lambda. E o ΔT de uma oscilação é o que a gente chama de período. Período é o tempo de uma oscilação. E eu preciso que você se lembre dessa relação aqui fundamental da física,
que diz que a frequência ela é o inverso do período. Então, se a frequência é o inverso do período, daqui eu vou tirar essa equação que diz que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Aqui eu tenho o famoso V lambda S, V lambda F, vem lamber ferida, tá bom? Essa equação, ela mostra a relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade. É por isso que ela é chamada de equação fundamental do ondulatório. Olha só, se a velocidade, então, ela é uma constante, eu posso dizer que o comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência. Bom, para quem não sabe, esse símbolo aqui, esse tiozinho, significa diretamente proporcional e o menos 1 aqui significa inverso. Então, eles juntos significam inversamente proporcionais, tá bom? Então, eu posso dizer que o comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior é o comprimento de onda da onda em questão, menor é a frequência da mesma, tudo bem? Dentro de um mesmo meio, velocidade constante, lambda e frequência inversamente proporcionais, beleza? Então essa aqui é a nossa equação geral da ondulatória, é a única equação da nossa aula. Espero que você esteja entendendo. Se não estiver entendendo, volta o vídeo, assiste de novo, ou então deixa aqui nos comentários que eu pessoalmente vou responder a tua dúvida, tá bom? Bate um print aí e copia para a gente seguir a nossa aula. Então, olha só, babies, agora a gente vai se encaminhar para a última parte da aula. Eu te falei ainda agora que todas as ondas eletromagnéticas têm uma presença muito forte no nosso dia a dia com aplicações tecnológicas, tá bom? Nós vamos ver agora quais são essas ondas eletromagnéticas e quais suas aplicações, tá bom? Olha só. Então, agora o nosso tópico é espectro eletromagnético, que nada mais é do que um cardápio das ondas eletromagnéticas. Agora, olha só. Toda onda eletromagnética é feita de campo elétrico e campo magnético. Como é que a gente consegue diferenciar entre elas, então? Olha só, a diferenciação das ondas eletromagnéticas vai se dar pela sua frequência. A frequência de uma onda eletromagnética, então, funciona como a sua impressão digital, tudo bem? É a partir dela que eu consigo fazer a classificação. Outra coisa que você precisa saber é o seguinte, toda onda eletromagnética se propaga no vácuo com a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Você não é obrigado a conhecer esse valor de cor, isso aqui é um dado de prova, mas mal não vai fazer, tá bom? Outra coisa importante, quanto maior for a frequência de uma onda eletromagnética, maior vai ser o poder de penetração dessa nossa onda. Quer dizer que essa onda ela vai conseguir penetrar mais fundo. Ai, Mardok, eu posso dizer que meu namorado tem uma alta frequência? What? Não, gente, pelo amor de Deus, são coisas diferentes. Corta. Não. Tá bom? Coisas diferentes. Então, quanto maior for o comprimento de onda, maior vai ser o alcance da minha onda. Mais longe ela chega. Agora sim, nós vamos falar sobre os tipos de onda eletromagnética. E o primeiro tipo já está aqui no material. São as ondas de rádio. Ondas de rádio essa que podem operar em AM e FM. Eu vou cobrir aqui esses outros para não dar spoiler. Olha só, eu vou pegar aqui para usar de borrão. As ondas AM, elas operam na faixa do kHz, ou seja, do 10 à terceira Hz, dos 1000 Hz. Já as ondas FM, elas operam na faixa do MHz, do 10 à sexta Hz. A gente sabe que, quer dizer, eu sei, não sei se tu não sabia, vai ficar sabendo agora. Quando a gente viaja para o interior, você que mora no interior deve saber disso, inclusive melhor que eu. As rádios FM, elas não conseguem chegar, elas não pegam em toda a cidade. Já as rádios AM, elas conseguem chegar no interior com uma qualidade melhor. Isso ocorre porque as rádios AM, como possuem uma frequência menor, têm um maior alcance, porque vão ter um maior comprimento de onda, diferentemente das FM. As ondas de rádio, então, são ondas de telecomunicação, que servem para levar informações simples, como áudio. Se eu já quiser levar, além do áudio, o visual, quiser levar a imagem, as ondas que eu tenho que usar são ondas de TV, que são ondas que vão ter uma frequência um pouco maior. Então, conseguem levar mais informação, conseguem levar áudio e imagem. Só que possuem um menor alcance. Então, uma estação de TV, ela envia a radiação para o satélite e o satélite encaminha para a tua casa. Diferentemente de uma estação de rádio, que a onda ela vai direto da estação de rádio para a tua casa, né? Então, a onda de TV tem o pró e tem o contra. A próxima onda, essa aqui é uma das minhas partes preferidas da aula, são as micro-ondas.
E aí, cara, micro-ondas, mas não, que micro-ondas do forno de micro-ondas? É, gente, do forno de micro-ondas. Olha só. As micro-ondas também são uma radiação eletromagnética. E primeira coisa que você precisa saber, micro-ondas não dá câncer, cara. Para uma radiação ela dar câncer, ela ser perigosa para nós seres humanos, ela tem que ser uma radiação ionizante. Tem que ser uma radiação de alta frequência para ter poder de penetração e poder entrar nos nossos tecidos e provocar lesões. A micro-ondas, como você pode ver aqui, ela tem uma baixa frequência, então não é uma radiação ionizante, então não dá câncer. Qual é então o superpoder das micro-ondas? Por que a gente utiliza micro-ondas para aquecer o nosso alimento? As micro-ondas, elas vibram na mesma frequência que moléculas de água e gordura. E aí, quando uma onda ela vibra na mesma frequência que uma molécula, que um corpo, essa molécula e essa onda, elas se sintonizam, elas passam a vibrar juntas. E a partícula começa a ganhar energia da onda. Esse fenômeno na física a gente chama de ressonância, quando uma onda e uma partícula vibram com a mesma frequência. Então, no forno de micro-ondas, você não tem efeito Joule, você não tem a transformação da energia elétrica em calor. O que você tem é o feixe de micro-ondas vibrando na mesma frequência de água e gordura. É por isso que, em geral, quando a gente coloca o alimento para ser reaquecido no micro-ondas, ele não se aquece de maneira uniforme, ele não aquece por igual. E ele perde muito da textura dele. No processo, ele vai perder muita água e muita gordura. E a molécula de água e gordura que vai provocar o aquecimento. Se eu perder água e gordura, então eu não vou aquecer o alimento por completo. Tudo bem? Então as micro-ondas são utilizadas principalmente para promover o aquecimento de alimentos, justamente por essa propriedade de ressonância com moléculas de água e gordura. Fechou? Depois da radiação de micro-ondas, a gente tem a radiação infravermelho, que é uma radiação que a gente já falou aqui no canal. Ah, Mardoc, não assisti essa aula. Tudo bem, não tem problema, eu vou te ensinar isso de novo. A radiação infravermelho é uma radiação que transporta calor. Toda vez que ele falar sobre aquecimento de um corpo, sobre transporte de calor envolvendo radiação eletromagnética, você já sabe que é com a radiação infravermelho. É essa radiação responsável pelo efeito estufa, pelo aquecimento da Terra, pelo aquecimento global, né? Então, sempre que ele falar de aquecimento, de transporte de calor por radiação eletromagnética, está falando de radiação infravermelho, não esquece disso. Agora, infra significa que vem antes, e vermelho, bom, é cor, é luz. Então, depois do infravermelho, a gente tem a nossa luz visível, que ainda não é uma radiação ionizante. Ah, Mardoc, tu vai falar aqui sobre o espectro de luz visível, vermelho, alaranjado, amarelo, verde? Não, não vou falar aqui. Essa parte de espectro eletromagnético a gente aborda em ondas. Mas quando eu falo de luz propriamente dita, a cor de um corpo, eu vou deixar para falar disso na ótica e não agora, tá bom? Depois da luz, a gente já tem a radiação ultravioleta, que agora sim é uma radiação de alto poder de penetração. Então, olha só, daqui para cá a gente vai botar as radiações que são ionizantes, radiação que dá câncer. Nossa, eu botei o acento no D, olha só. Dá câncer. Pronto. Tudo bem? Entre aspas, obviamente. Não é porque você vai pegar ultravioleta uma vez na vida que você vai ter câncer, tá, gente? É uma exposição de longo prazo. Mas daqui para cá nós temos radiações que têm um poder de penetração maior. Então são radiações ionizantes e radiações que podem agredir os teus tecidos. Depois da radiação ultravioleta, a gente tem aqui os raios X, que conseguem atravessar os teus tecidos moles, mas não conseguem atravessar os teus ossos. Por isso são utilizados em exames de imagem. E depois dos raios X, nós temos os raios gama. Tudo bem? Já não tem tanta aplicação assim em termos de dia a dia, mas a maioria das bibliografias coloca ele, então eu vou deixar esse resuminho bem completo para você. Galerinha, olha só, agora com isso a gente consegue terminar a nossa aula. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado. Essa aula é muito importante e soma muito na tua preparação para o vestibular. Você chegou até aqui e não se inscreveu ainda? Inscreve aí no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, porque agora que acabou o lockdown na minha cidade, nós vamos voltar a liberar uma aula por semana aqui no canal, tudo bem? Então vai ter muito conteúdo e são sempre aulas completas para você conseguir fazer uma boa prova de vestibular, tá bom? Não vai ser só aulinha, rapidinho, só diquinha.
que também são muito importantes. Eu tenho esse projeto de ter dicas no canal, mas agora vão ser aulas completas para você poder fazer a sua prova em paz e bem preparado, tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula, bate um print e um beijo para ti.